Vamos mergulhar num dos paradoxos mais fascinantes da história humana. Hoje, a nossa explicação foca-se na brilhante teoria sociológica de Max Weber. A ideia aqui é desconstruir como certas ideias, mais especificamente antigos dogmas religiosos, acabaram moldando a base de toda a nossa sociedade atual. Não é só sobre economia, não. É muito mais sobre como a fé e a mente humana construíram de forma totalmente acidental o sistema capitalista em que todos vivemos hoje. E a grande questão que temos na tela nos traz um paradoxo de dar um nó na cabeça. Como é que um grupo de pessoas que fugia dos prazeres mundanos e desconfiava profundamente de riqueza conseguiu, no fim das contas, fundar a sociedade mais focada no materialismo de toda a história humana? É exatamente isso. Pessoas que só queriam saber de salvação espiritual viraram sem querer os grandes arquitetos do mundo moderno e do dinheiro. Vamos entender isso melhor na seção 1, o inimigo do prazer. Para desvendar essa consequência inesperada, precisamos de entender uma palavrinha-chave: asceticismo. Esse era o verdadeiro motor, a essência absoluta da visão do mundo dos primeiros puritanos. Não era apenas ir à igreja aos domingos de jeito nenhum. Era uma disciplina de ferro, 24 horas por dia. O objetivo? Combater de frente qualquer tipo de alegria espontânea ou instinto humano desenfreado. Basicamente, se algo desviasse a atenção de uma vida santa ou do trabalho árduo, era visto com uma suspeita tremenda. A diversão pela diversão era tratada quase como um crime contra a glória divina. E aqui fica muito clara essa virada cultural gigantesca. Weber mostra o contraste com aquela velha e alegre Inglaterra. Os puritanos olhavam para as tradições antigas, sabe, as grandes festas, o teatro, as danças, como os grandes vilões de uma vida racional. Para eles, o esporte e o lazer só eram aceitáveis se tivessem um propósito muito objetivo: manter a eficiência física para poder trabalhar mais. Nada de curtir a vida. A regra era manter um propósito constante, útil e, acima de tudo, incrivelmente sóbrio. O que nos leva diretamente à seção 2, utilidade sóbria. Ao eliminar o prazer da equação, essa visão do mundo rígida começou a ditar exatamente como as pessoas lidavam com o mundo material. A lógica puritana dizia o seguinte: os indivíduos não eram donos das suas próprias fortunas. Eram, na verdade, apenas administradores. Ou melhor, quase como máquinas de aquisição que precisavam prestar contas de cada centavo a Deus. Gastar dinheiro com diversão pessoal, um risco espiritual absurdo. A missão era trabalhar e multiplicar as posses, não para o próprio conforto, mas para a glória de Deus. E vejam só como isso evolui. Eles rejeitaram completamente aquele luxo irracional, aquela ostentação chamativa e extravagante dos senhores feudais. Em vez disso, abraçaram uma utilidade prática. O ideal passou a ser uma casa de classe média, com um conforto limpo, sólido e super funcional. Sem exageros. Essa aversão profunda à ostentação gerou um impulso enorme em direção a um estilo de vida padronizado, algo que ironicamente cairia como uma luva para a produção em massa do capitalismo que ainda estava por vir. E aqui entramos na seção 3, o paradoxo da riqueza. É bem aqui que essa disciplina extrema dispara uma verdadeira reação em cadeia. Ao tentar criar uma sociedade de trabalhadores santos e impecáveis, eles acionaram uma bomba relógio económica. O líder metodista John Wesley foi brilhante ao perceber essa armadilha dentro do próprio movimento. A lógica é implacável. Se temos uma religião que exige trabalho duro, constante e proíbe gastos irresponsáveis, o que acontece? Vai gerar riqueza, e muita riqueza. Mas conforme essa montanha de dinheiro cresce, o orgulho e os desejos do mundo crescem junto, ou seja, o próprio sucesso económico acaba destruindo a pureza da religião que o originou. Fascinante, não é? Tudo isso deságua na seção 4, o nascimento do capitalismo. Agora, prestando atenção nesta tabela, a matemática económica da mentalidade puritana fica absurdamente clara. Pensemos no seguinte: de um lado, trabalhar sem parar é um dever religioso, o que acaba libertando a vontade de ganhar dinheiro de qualquer culpa moral. Do outro lado, gastar esse dinheiro com luxo é um pecado imperdoável. Qual é o resultado matemático inevitável dessa equação de ganhar muito e gastar quase nada? Uma acumulação colossal de capital. E o que fazer com todo esse dinheiro parado? Investimento produtivo é uma engrenagem perfeita. E essa combinação foi o verdadeiro berço do homem econômico moderno. De uma hora para outra, correr atrás de dinheiro passou a ser algo justificado tanto por lei quanto pelo espírito.
E tem mais, isso forneceu aos empregadores uma mão de obra incrivelmente dócil e dedicada, que via o trabalho pesado quase como uma missão divina. Até mesmo a gigantesca desigualdade na distribuição de riqueza começou a ser justificada como um plano secreto intocável da providência. As velhas amarras morais contra o lucro simplesmente deixaram de existir. Finalmente, chegamos à seção 5, a jaula de ferro. É aqui que atingimos o ápice da teoria do Weber, e é bem forte. Os primeiros pensadores puritanos, como o reverendo Richard Baxter, realmente acreditavam que a busca por bens materiais deveria ser apenas um manto leve sobre os ombros, apenas um dever voluntário e passageiro, algo que poderia ser jogado fora a qualquer momento. Eles achavam que tinham tudo sob controle, mas a história segue as suas próprias regras e a situação fugiu completamente das mãos dos seus criadores. O destino, de forma implacável, decretou que esse manto leve se transformaria numa jaula de ferro. Como vemos neste comparativo, uma vez que o ascetismo protestante ajudou a construir a base do mundo moderno, a máquina do capitalismo mecanizado virou uma estrutura permanente. Hoje em dia, já não tem nada a ver com ser uma escolha voluntária ou um dever espiritual. O sistema simplesmente obriga toda a gente a participar nas suas regras só para conseguir sobreviver, independentemente de se ter fé ou não. A jaula está fechada. E hoje, a transformação está a 100% completa. A gigantesca máquina capitalista a venceu e já não precisa daquelas antigas fundações religiosas. O espírito espiritual original, aquele que dava sentido a todo aquele trabalho incansável, fugiu da jaula há muito tempo. O que sobrou? Apenas a máquina em si. Um cosmos económico imenso, agora movido por paixões puramente mundanas. Em muitos casos, a busca desenfreada pelo dinheiro virou quase um esporte super competitivo e até implacável, totalmente despido do seu significado original. Para finalizar esta nossa explicação, Weber deixa uma reflexão sobre nós, os habitantes atuais desta jaula de ferro, que dá um arrepio na espinha. Ele descreve um mundo altamente racionalizado, povoado por especialistas sem espírito, sensualistas sem coração. Uma crítica afiada a um sistema e a pessoas que se acham o topo absoluto da civilização, mas que funcionam num piloto automático puramente mecânico, sem alma. Isso levanta uma questão essencial para levarmos daqui. Qual é o verdadeiro custo de vivermos num mundo tão mecanizado? Continuaremos rodando para sempre nestas engrenagens ou seremos capazes de ver surgir um novo caminho? Fica a provocação para pensarmos a respeito.